A paz do Senhor Jesus, amém? Aqui é a cantora Deuselina Brito e nesta oportunidade quero contar um pouco da minha história, meu testemunho de vida. Mas para começar, antes eu quero ler aqui no livro de Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 2, a qual diz a palavra do Senhor a Jonas: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo, pagou pois sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Quando eu começo a analisar nesta mensagem, meditar, eu começo a ver minha história aqui. Porque quando Deus falou para Jonas ir até Nínive, pregar sua palavra, Jonas, ele desobedeceu a uma ordem do Senhor, ele desobedeceu ao seu chamado. E nessa mesma forma aconteceu comigo. Ao longo da minha história, a qual eu vou falar aqui, eu também desobedeci à voz de Deus, eu também saí da presença de Deus. E aí é onde começa a minha trajetória de vida. Porque aqui com Jonas não foi diferente. Jonas, ele pagou um alto preço, e além dele pagar o preço, ele levou aqueles marinheiros a qual levaram ele arriscou a vida daqueles marinheiros. Então, quando nós desobedecemos a palavra do Senhor, nós não só colocamos em risco a nossa vida, a nossa salvação, mas também aqueles a quem o Senhor tem dado para nós cuidar, para nós ser espelho. E ao decorrer daqui da mensagem, quando Jonas, ele fala, não, lança-me no mar, e a tempestade ela vai se acalmar. Porque a fúria do mar foi tão grande que o barco ele estava em tempo de se quebrar. E os marinheiros, desesperados, sem saber o que fazer, perguntou a Jonas o porquê daquela situação, quem era ele. E quando ele fala que estava ali, porque ele estava fugindo da presença de Deus. Então, hoje, eu quero te deixar esta mensagem. Não fuja da presença de Deus. Quando Jonas foi lançado ao mar, ele mesmo pediu, lança-me o mar e o mar vai se acalmar. E quando os marinheiros lançaram ele no mar, um grande peixe o tragou. E ali dentro daquelas entranhas daquele peixe, ele começa a orar ao Senhor. Ele se arrependeu do que ele havia feito. E Deus deu a ordem àquele grande peixe para que cuspisse Jonas na beira do mar. E foi o que aconteceu. Quando Deus deu a ordem ao peixe, o peixe foi e cuspiu Jonas lá, vomitou Jonas lá na beira do mar. E não foi diferente comigo. A minha história começa aos meus 14 anos de idade, quando eu aceitei Jesus pela primeira vez. Vindo de uma família totalmente católica, mãe, pai. Mas sempre nasceu em mim aquela vontade, aquele desejo de adorar o nome santo do Senhor, de louvar Jesus. Mas não exatamente dessa forma. Eu sempre tive aquele desejo, aquele sonho de cantar. Quando eu ouvia músicas, eu falava que eu queria ser cantora. Então nasceu em mim aquele desejo de cantar. Quando eu chegava na igreja católica, a gente não tinha essa oportunidade. Mas eu pedia que eu queria cantar, e eles sempre me davam a oportunidade. Eu lembro que 6, 7 anos eu cantava na igreja. E quando eu estava com 14 anos, eu fui numa igreja de crente. Isso depois de ouvir um testemunho de Adão Campos, a qual mexeu muito comigo. A qual diz que Deus levou ele no inferno e levou ele no céu. Então esse testemunho mexeu muito comigo. E daí despertou aquela vontade de aceitar Jesus, de ser crente, ser evangélica, de servir a esse Deus. No início a minha família não queria, mas eu fui e aceitei. E no início era muito bom, muito maravilhoso. De imediato eu já vi Deus operar na minha vida. Nos louvores, quando eu ia louvar, era muito usada por Deus.
Só que no primeiro obstáculo da minha vida foi onde eu desviei. Eu não vigiei, porque uma coisa é você ser crente, outra coisa diferente é você ser convertida. E eu não tinha esse conhecimento, essa sabedoria. Não tinha uma família ali que me ajudasse nisso. Então, de certa forma, eu me senti sozinha. Não é que eu estou culpando A ou B, mas de certa forma, quando você tem um apoio, você tem ajuda, é mais fácil. E ali eu desviei da presença de Deus e comecei a me envolver em bandas. Queria ser cantora, mas não mais para Jesus, mas mundana, né? Músicas mundanas. E aí, ao longo da minha história, começa, né? Que eu não consegui mais me firmar na presença de Deus. Eu não consegui mais ter uma vida controlada, uma vida de paz. Ao longo da minha vida foram várias etapas, relacionamentos que não deram certos. E até chegar aqui onde eu cheguei, nessa promessa que Deus me fez, que eu ia gravar um CD, que Ele ia me levar aos 4 cantos dessa terra. Para me chegar aqui, a gravação desse CD, que hoje está concluído para a honra e glória do nome santo de Jesus. E esse cumprimento dessa promessa na minha vida, eu passei por várias etapas, por várias provações, foram perseguições, foram momentos de luta, momentos de desespero, momentos no qual eu falei para Deus que eu não queria mais viver, sofri depressão. Então, hoje eu falo, através desse testemunho, dessa história de vida, que não fuja da presença de Deus. Aqui na mensagem nós vimos que Jonas pagou um preço. E aqui nessa mensagem, neste testemunho de vida, eu também falo para você que eu paguei o preço. Foram várias situações. Quando eu aceitava Jesus, reconciliava, não levava de 1 ou 2 meses, eu ia e distanciava novamente. Eu não consegui mais me firmar. Até que em julho de 2017, eu sofri um acidente na qual quase me levou à morte. E através desse acidente foi que eu vim me firmar na presença de Deus, porque em cima daquela cama de hospital eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei para Deus que se Deus me tirasse dali com vida, sem sequelas, eu não sairia mais da sua presença. Eu só estava pedindo uma chance ao Senhor. E Ele foi misericordioso em me abençoar, foi misericordioso, né, em me dar mais uma chance. Porque eu cheguei no hospital desacordada, depois de ter vindo de um banho, depois de viver uma vida de farra, que só pensava em farra, não queria saber nem de ir para a igreja. Então ali eu fui para um banho, era tarde. Quando a gente saiu, na volta para casa, eu bati num cachorro, estava de moto. E ali eu só vi a hora que esse cachorro atravessou na minha frente, eu não vi mais nada. E quando eu acordei, eu estava no hospital, o ouvido sangrando, toda relada, não me recordava nem do que tinha acontecido comigo. Até que foi me relembrando aos poucos, quando o doutor perguntou o que tinha acontecido, se eu não me lembrava. E foi me recordando, eu falei assim, não, eu bati num cachorro, a única coisa que eu lembro. E ali foram momentos de lutas, foram momentos de desespero, porque quando eu fui para o quarto, eu vi que eu não estava bem. Eu comecei a dar vômito, meu ouvido sangrava muito. E se eu estava em pé, sentada ou deitada, de todo jeito que eu estava, o mundo estava rodando, eu estava tonta. E ali eu pedi uma chance ao Senhor. Primeira coisa que me veio à cabeça, que veio à minha mente, foi pedir perdão ao Senhor. Porque eu falei para Deus, Deus, se eu tivesse morrido ali, se eu tivesse vindo para mim ali, como estaria a minha vida diante do Senhor? Então bateu aquele arrependimento. E o que mais assim me trouxe na hora a memória foi que eu estava com um repertório de mais de 50 músicas para cantar numa banda. E já estava com a agenda marcada para uma festa, numa vila, e onde eu ia iniciar já essa carreira. E ali eu estava com 50 repertórios de músicas.
E foi onde me veio o sentido: eu não te chamei para cantar para o mundo. Então aquilo ali me bateu, aquele arrependimento, aquela angústia, onde eu pedi perdão a Deus. Eu falei: me dê mais uma chance, Senhor, e eu não saio mais da tua presença. Ali, quando eu fui fazer tomografia pela manhã, eu estava com a fratura no crânio, uma hemorragia no cérebro. E eu pensei: não tem mais solução para mim. Mesmo que eu saia dessa situação, posso ficar com alguma sequela. Mas para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus, Ele foi fiel em me dar uma chance, em restaurar a minha saúde, em restaurar a minha vida. E hoje eu estou aqui contando esse testemunho. E hoje eu estou nesse lugar lindo, um paraíso, onde eu poderia hoje não estar aqui, mas eu estou. Gravei meu CD, Deus me deu um esposo, uma família. Então hoje vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel a Deus e obedecer, porque a única coisa que Deus requer de nós é obediência. Porque a palavra dele mesmo fala lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, se nós obedecer a palavra do Senhor, andar segundo a sua vontade, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Não precisa nem de nós ir atrás de bênção, as bênçãos do Senhor, ela vem até nós. Então eu deixo, através deste testemunho, através desta história de vida, um conselho para você que está na presença de Deus, que fica mais firme. Obedecer, viver uma vida de santidade, de renúncia, porque é só isso que Deus requer de cada um de nós. Mas para você que está distanciado, eu te aconselho a voltar enquanto é tempo, porque cada oportunidade que você perde de estar na presença de Deus, você está perdendo muito, porque não tem coisa melhor do que você adorar a Deus, do que você servir a Deus, porque Deus, quando Ele te escolhe, Ele te chama, uma hora ou outra, Ele vai requerer de você as tuas obras, aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. Então uma hora ou outra vai chegar na tua vida. Então eu te aconselho não vir pela dor, porque quando você vem pela dor, é mais ruim, é mais difícil, porque você não sabe como é a situação que você vai vir, como que você vai vir. Muitas vezes você tem a chance, né, de seguir, de ter uma vida ampla, uma vida normal, e muitas vezes você volta com sequelas. Então eu te aconselho, fica firme na presença de Deus, não seja desobediente, ouve a voz de Deus. Amém? Adore na luta, na bênção, na prova, adore e não pare de adorar. Adore na luta, na bênção, na prova, adore, essa prova logo vai passar. Produtora.